Oi, boa tarde. Eu sou Irene Monteiro e vou apresentar minha pesquisa de mestrado, que ainda está em andamento, pelo Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. O meu foco de estudo é nas interações corporais que acontecem na escola entre crianças imigrantes e brasileiras. Para trazer um pouco do contexto, acho que é importante pontuar que a educação como uma política pública, ela vive uma ambiguidade, né, em relação à diversidade em vários âmbitos. E um desses é a relação com os estudantes imigrantes, né, o acolhimento, a garantia de direitos, a permanência, acesso, entre outros, né. Acho que é claro que as escolas, acho que aqui em especial em São Paulo, que é um centro que reúne muitos imigrantes, de diversas etnias e culturas, a gente encontra um ambiente muito diverso, né, cultural, racial e fenotípico. E a identidade e pertencimento são muito plurais, a possibilidade delas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe um processo enorme de discriminação, de preconceito e de, como eu falei antes, né, de acesso e permanência. Então, só recentemente, por exemplo, que a gente teve uma política, uma lei que institui a migração de uma maneira mais ampla e igualitária. E acho que seria interessante colocar, como vários autores trazem, e aqui eu coloco uma citação do Corrazzo, Ramos e Ramos, que apontou a necessidade da valorização da cultura e do protagonismo dessas crianças no processo de superação da invisibilidade, né? Para que o estudante imigrante ou de origem imigrante, né, que seja de primeira ou de segunda geração, possa existir no espaço de uma maneira plural, com identidades e entendimentos de si e de coletivo diferentes, né? Que possam ser mais complexas. Acho que diante disso, um problema que surgiu para mim como pesquisadora, e acho que está no campo geral da pesquisa, mas é como entender essa aprendizagem, como aprender com essa diversidade, garantir experiências polivalentes, né, no ambiente escolar. E eu, como sou psicóloga e trabalho com o corpo, o meu recorte vai ser nas experiências que as crianças têm, subjetivas e corporais, né, e corporal em especial, de modo interdisciplinar, né, conseguir fazer o diálogo entre psicologia, educação, corpo. Então, diante disso, a minha hipótese, apesar da minha pesquisa ser uma pesquisa exploratória, ela tem uma hipótese que é entender, né, assumir ou, enfim, perguntar se essas interações corporais entre os estudantes de origem brasileira e de origem imigrante, elas são importantes para assegurar essa pluralidade na escola, no processo educativo. E aqui eu trago uma citação muito relevante para o meu trabalho, que é uma pesquisa feita na Finlândia, e que encontrou uma possibilidade de interação corporificada, né, entre os alunos imigrantes e nacionais, em que um espaço onde as palavras não sejam necessárias, existe a possibilidade, sim, de um diálogo intersubjetivo. E que as pessoas possam se entender e que possa haver criatividade nessa situação, nesse ambiente. Como objetivos, a minha pesquisa ela pretende entender, então, como essas interações corporais acontecem na escola, em especial com a população de origem andina. Eu vou explicar um pouco mais adiante quando eu falar do campo, e a brasileira. Né? E como os objetivos específicos, a ideia é descrever qual a percepção da comunidade escolar também. Então, como comunidade escolar, eu entendo professor, coordenador, diretor, acerca dessas interações, né? E como elas têm acontecido com o retorno às aulas diante da pandemia. A escola participante, ela é de ensino fundamental, uma escola pública, que está no início da Zona Norte, bem próxima do centro, com 500 alunos em média, 11 salas, e a população andina que eu falei é uma concentração diária, é uma região, né, de imigração, então entre Bolívia, Peru e Paraguai.
E a parte empírica da minha pesquisa, ela vai acontecer esse ano, assim espero. Tá tudo certo para isso, mas a imersão na escola depende da presença das crianças na escola, né? Então, eu vou acompanhar uma turma de primeiro a quarto ano, tanto em intervalo quanto nas aulas de educação física e artes. E eu vou realizar também entrevistas reflexivas. Essas acredito que serão online, com a coordenação, com a direção e com professores que trabalhem com essa turma específica, né? E acho que é importante trazer que, como base teórica, o meu olhar ele vai estar específico para o corpo e para a intercorporeidade. E para isso, eu busco nas ideias de Merleau-Ponty, né, na fenomenologia de Merleau-Ponty, as discussões dele sobre esse tema. E também para auxiliar na análise a partir das informações que eu vou viver no campo, eu vou usar as teorias corporais de Klaus Viana e de Denise de Castro. Dentro da fenomenologia de Merleau-Ponty existem alguns existenciais que a Marina Marcondes Machado sintetiza e chama de existenciais da infância. E aí esses vão ser os instrumentos do meu olhar, né? Vão me auxiliar no direcionamento. Por exemplo, em relação ao corpo, eu vou tentar entender como as crianças se movem, como elas gesticulam, quais são as tensões de movimentos. Em relação ao outro, é uma pergunta mais abrangente, mas é sobre a interação em si, né? Como essas crianças imigrantes e brasileiras, elas interagem. E se elas interagem, com que língua brincam, de que modo brincam, será que essas línguas e essas culturas diferentes, elas são um impedimento para as interações ou não? Em relação ao existencial do espaço, que espaço elas ocupam, como que o gesto delas ocupa o espaço, se é pequeno, se é grande, enfim. Em relação ao tempo, a temporalidade, eu acho que os ritmos, o pulso e as excitações são base para o meu olhar. E sobre as aproximações, né? As aproximações e afastamentos, como que é esse fluxo de interação. E também vou ampliar um pouco meu olhar em relação ao mundo, para entender como os adultos da escola, né, percebem essas interações, também como eles acabam interagindo, e de que modo isso está acontecendo com a pandemia, né? Tanto no período de ausência das aulas, e o contato com essas famílias de origem imigrante, quanto no retorno às aulas diante do contexto, né, da pandemia. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar rapidamente, né, fazendo um sumário. Essas são as referências que eu usei para essa apresentação em específico. Estou muito aberta a conversas, gosto bastante da possibilidade de ter um diálogo interdisciplinar, então por isso que eu busquei o seminário aqui da educação física, para poder justamente conversar, né, discutir direitos humanos e discutir a diversidade diante das várias questões que elas colocam, né, subjetivas, corporais, sociais, enfim. Acho que meu contato está aqui para vocês, se vocês quiserem. Estou super aberta e, enfim, acho que é muito bom poder falar um pouco da pesquisa e fazer essas coisas em conjunto. Muito obrigada.